Olá, antes de começar nosso podcast, quero pedir para você seguir a nossa página no Instagram, EdaHealth, e se inscrever no nosso canal do YouTube. Clica aí no botão abaixo aí, ó. EdaHealth, com o patrocínio de Edase Produções, aqui a gente conecta estratégia, tecnologia e produção de audiovisual para transformar ideias em projetos estruturados e profissionais. Se você quer gravar o seu podcast, produzir uma videoaula ou criar conteúdos para a internet, aqui é o lugar certo. A gente tem um espaço completo, pronto para você chegar e gravar, com qualidade, suporte e tudo que você precisa. Quer tirar o seu projeto do papel? Entre em contato com a gente pelo Instagram, @edaseproduções, e fale com um dos nossos atendentes. Edase Produções, onde ideias ganham forma, voz e alcance. Você já ouviu falar sobre a cadeira Lince? Não? Você sabia que mais de 100 hospitais e instituições de saúde registram incêndio todos os anos? Agora, imagine a correria, pacientes com dificuldade para andar, pouca gente para ajudar, meu amigo, vira um caos. Além se desenvolveu uma cadeira especial que permite que uma única pessoa conduza o paciente com segurança pelas escadas. Rápida, prática e essencial em situações de emergência. Segurança salva vidas e tempo, nesse caso, é tudo. Lince, ninguém é deixado para trás. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do EdaHealth. Eu sou Rafael Malaquias e aqui esse espaço é destinado para conversas que vão transformar a forma de viver, de cuidar e de pensar a saúde. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que, para mim, a gente vai contar umas histórias aqui bem legal aí na minha trajetória, que tem um pedaço da minha trajetória. Ela que começou como técnica de enfermagem, já tinha visto ali um cargo diferente, como já tinha. Para mim, eu acho que ela já tinha o pezinho na gestão. Com vocês, Adriana Monteiro. Seja bem-vinda. Que honra, Rafa, que prazer estar aqui com você, um dia de muita emoção para a gente relembrar aí a nossa história, né, e contar para o pessoal como que a gente chegou até aqui, né, e que realmente quem quer vai atrás e consegue realizar, né. Que bacana. Eu já quero logo perguntar. Antes de começar as perguntas aqui, eu vou contar uma historinha breve e bem rápida. Onde eu trabalho hoje, eu entrei, e aí eu não sei se a instituição é daquele jeito, continua daquele jeito, mas quando eu prestei a prova, eu passei na prova, a moça falou assim: "Nossa, daqui 10 dias te mando um e-mail". Eu falei: "Mas é só isso? Prestei a prova e ninguém vai me entrevistar? Nada, nem ninguém?". Beleza, chegou 10 dias, chegou esse e-mail. Ó, 4 horas da tarde, amanhã às 10 horas, 8 horas para você levar toda a documentação. Eu falei: "Como assim, meu Jesus Cristo?". Beleza, fui, levei as documentação, tudo mais. Eu tô esperando alguém me entrevistar. E ninguém me entrevista. E aí eu fui lá, primeiro na secretaria. Fizemos tudo. A moça já começou a falar sobre valores de salários, e salário e tudo mais, e vale transporte. E eu aqui, cadê a pessoa que vai me entrevistar, Jesus Cristo? Eu acho que erraram o meu nome, não é possível. Tá, tudo bem. Fui lá fazer a integração, na volta falou assim. Aí fui pro salão e falou: "Ó, a partir de agora vocês estão de plantão". Eu falei: "Mas cadê a pessoa que vai me". Só passava isso na minha cabeça, Adriana. Eu ficava pensando: cadê a pessoa que vai me entrevistar? E aí sentei com a supervisora, comecei. Do nada, a Adriana me passa do lado assim, ó. Conversou. Eu lembro, esse dia tava o Lindomar, o Yamada, a Marli, a Cris. Você, eu não entrevistei você. Eu falei: "Acho que erraram o meu nome. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, Senhor?". E aí eu já pensei, meu sonho foi por água abaixo. Lá vem a Adriana: "Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho, tá?". Eu falei: Oh, meu "Meu Deus. Deus do céu, acho que eu vou ser mandado embora". Acho que não deu certo. Enfim, que eu entrei lá, eu não sei se você vai lembrar das frases que eu disse naquele dia, acredito que sim, mas que eu era motorista de caminhão, fiz o técnico de enfermagem para entrar como condutor, e aí entrei como técnico. Lá eu disse para você o seguinte: eu estava cansado de ser mais um número, e anota o meu nome aí, Rafael Malaquias, você vai ouvir muito falar sobre o meu nome. Seja a diferença, a mudança que você quer ver no mundo. Acho que era mais ou menos isso daí que eu tinha falado, lembra? Não era isso? Exatamente. Cá estamos. Pois é, cá estamos, hein, Rafa. Pois é. De uma época que a gente tinha um processo seletivo que não tinha obrigatoriedade de ter entrevista, mas eu Ah, sentia muito essa necessidade de conversar com os profissionais que estavam ingressando e tal, e eu fui conversando com um por um, alguns durante o treinamento, alguns até depois desse treinamento inicial, né? E nessas histórias a gente descobriu muita coisa interessante, e uma delas
foi justamente a tua história, que eu acho que casa muito com aquilo que a gente vinha falando, né, que quem olha a gente hoje, às vezes olha e Sim. fala: "Ah, para eles é fácil", né. Eu que tô aqui nessa condição, que vim de uma família mais humilde, que tô num emprego que não me paga tão bem, eu não tenho a possibilidade de sair desse casulo. E isso não é verdade, a gente sabe, né. A gente sabe o quanto é difícil, que exige muito esforço, muita perseverança, muita coragem, mas que sempre é possível mudar uma realidade. É, Então seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é a frase que tá aí para todos. Eu acho que, eh, só depende da pessoa, né. é. Depende de outras coisas, lógico, mas se ela não se permitir para aquilo, não vai chegar. Mas Adriana, vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem aqui, é uma pergunta, eu quero saber da sua história, para quem não te conhece, saber como foi a sua jornada ali, começou como técnica de enfermagem, era aquilo mesmo? Como você chegou até a ser técnica de enfermagem, depois passar para a gestão, hoje numa instituição renomeada como gestora lá dentro, gerente de enfermagem, né, você tá lá. Isso. Conta pra gente essa história aí. Eu acho que essa história começa um pouquinho antes e muito parecida com um dos nossos alunos. Quando eu converso com os alunos, eu ouço muito disso, né? Que eu comecei como recepcionista num condomínio. E quando eu fui Ah. trabalhar lá com 18 anos, eu olhava as pessoas ao meu redor e eu não via em mim a capacidade e a possibilidade de fazer uma graduação, de fazer um curso, de fazer alguma coisa diferente. Só que nesse condomínio tinha muitas meninas da minha idade que estavam fazendo faculdade e eram estagiárias ali dentro das Uhum. empresas. E eu falei: "Poxa, eu poderia estudar, por que não?", né. Só que a faculdade naquela época era muito menos acessível do que é hoje, então uma mensalidade de faculdade ia custar ali umas 3 vezes o que eu ganhava de Sim. salário como recepcionista, então totalmente fora de cogitação. E eu já tinha uma certa afinidade com a enfermagem, por ter amigas que eram da área. E aí eu falei: "Bom, vou fazer o auxiliar de enfermagem". Cara, era contadinho, eu ganhava R$ 390 por mês naquela época. Tô fazendo esse Caraca, ano 20 anos de enfermagem, gente, então olha só. sobrava nem pra comprar um lanchinho no intervalo. Tô sem Exatamente. fome, gente. É, naquela época era super caro o curso, você tinha que comprar o livro, você tinha as roupas, como é hoje também, né, você tinha tem uma série de outros Sim. gastos que vão compondo aí, né. E aí o que que eu fui fazer? Eu fazia faxina para compor essa renda. Hum. Então eu trabalhava de segunda a sexta como recepcionista, no final de semana eu era faxineira, eu fazia diária de limpeza nos consultórios do próprio prédio onde eu trabalhava. Então eu voltava no final de semana, tal, e compunha aí a renda para poder fazer o meu técnico de enfermagem. E quando eu terminei o meu auxiliar de enfermagem, eu também tive essa dificuldade de conseguir o primeiro emprego, né. E o meu primeiro emprego, eu lembro que eu trabalhei numa cooperativa, gente do céu. Olha, não foi fácil, o primeiro emprego naquela época já era difícil, viu. Também ganhava menos até do que eu ganhava como recepcionista, só que era uma oportunidade, e por isso que eu falo, o comportamento da gente nos lugares faz diferença. Sim. Mesmo naquele emprego, eu tentava procurar sempre entregar o meu melhor, né. "Poxa, mas você tá ganhando muito mal". Cara, não cai nessa de fazer as coisas pela metade, de qualquer jeito, de não dar um bom atendimento para o teu paciente. Faça sempre o seu melhor por onde você passar. Porque aí o que aconteceu? Lá eu conheci uma enfermeira chamada Heloíse, eu nunca esqueci dela. E aí deu acho que um mês, mais ou menos, a Heloíse saiu de lá e foi trabalhar numa outra empresa maior. E aí surgiu uma vaga para técnico de enfermagem. E aí naquela empresa eu fui ganhar, eu lembro até hoje o salário também, R$ 2.700. Já Para a pa época já era um salário pagava muito super, bem. super alto, né. Tem lugar hoje em dia que não tá pagando isso, né, gente. E aí você ganhava 300 e pouco, passou pra 2 e falou: "Tô rica". Exatamente. Gastou, gastou, Tô gastou e ainda sobrava um rica. monte. Exatamente. E aí eu era auxiliar de enfermagem, que a primeira coisa que eu pensei: "Vou fazer meu técnico". Fiz o Hum. técnico de enfermagem e lá eu conheci uma moça que prestava tudo que era concurso que aparecia na face da terra. E aí eu virei a Maria dos concursos junto com ela, peguei o A Maria gosto. dos concursos. Comecei a fazer inscrição e prestar concurso para todo lado. Foi aí que eu entrei no HC pela primeira vez. Eu fui como auxiliar de enfermagem trabalhar numa UTI do HC, trouxe uma baita experiência, né, ganhava mal, gente, ali, ó, sinceramente era um terço do salário que eu ganhava na outra empresa. Só que Deus. ainda bem que eu fui para esse emprego, porque lá eu tinha experiência do assistencial direto com o Ah, paciente na sim. UTI, e o que eu aprendi lá me levou por outros caminhos, eu comecei a pegar gosto pela emergência. Na sequência eu passei no meu primeiro concurso de SAMU, que foi o SAMU de São Paulo.
E quando eu fui trabalhar lá, me realizei. Primeira vez que eu peguei uma ocorrência com vítima presa nas ferragens, que eu entrei nas Nossa. ferragens, que eu comecei a fazer todo aquele trabalho extremamente exaustivo, e lá a gente trabalhava muito mesmo, mas eu me sentia realizada. Eu voltava para casa com aquela sensação de, nossa, estou fazendo algo que eu amo. Estava muito cansada, não ganhava tão bem, mas eu estava realizada. E dentro daquilo, o não ganhar tão bem era um problema para mim. Só que em vez de ficar reclamando, né, eu ficava procurando formas de, tá, tô ganhando mal, mas como é que eu posso ganhar melhor? E Sim. aí foi daí que veio a ideia de fazer a graduação. E aí eu já tinha condições de pagar pelo menos a faculdade. E foi fácil? Não foi, né? Eu fiz a faculdade de 2011 a 2014. E essa faculdade eu fiz trabalhando em 2 empregos noturnos. Lembra que eu era Maria dos Sim. concursos? Nessa época eu já tinha entrado em São Bernardo, em Diadema, saí do SAMU de São Paulo, fui para São Bernardo, fui para Diadema E estudava de manhã. e estudava de manhã, Que loucura. loucura mesmo. E todo mundo falava para mim, sabe? Quem estava ao redor às vezes virava para mim e falava: "Meu, você não vai aguentar. É muito cansativo. Quando chegar lá para o Cinco segundo ou anos. Era terceiro 5 anos anos", de na época eram 4. 4. Já tô de idade, antigamente, né, a gente É, tem tinha aí umas faculdades que ainda é 4. na minha época todas eram Todas, né? de 4 anos aí, né, e aí saía todo dia do plantão aqui na região do ABC, ia lá para São Miguel Paulista fazer a faculdade, porque ficou Era em longe. São Miguel. Quando Ah, agora entendi começou porque o pessoal falou que você não vai aguentar. Porque você exatamente. morava aqui em São Bernardo. Não, eu morava em São Paulo. Eu morava no Ipiranga. Calma aí, pera, deixa eu fazer a logística aqui. Eu saio de São Paulo, venho pra São Bernardo ou pra Diadema, tanto faz. Aí depois eu ia pra São Miguel Paulista. Era bate e volta, pra lá e pra cá. Isso, mas por que que eu fiz essa loucura de estudar em São Miguel Paulista? Na verdade, quando eu comecei a graduação, eu estava no SAMU de São Paulo. E aí Pertinho. era tipo 5 minutos da minha base até a faculdade. Só que quando você começa na faculdade, a turma vai reduzindo. E Sim. nessa de reduzir turma, a minha turma, que era lá na Liberdade, fechou. E É, aí eu fui transferida lá para São Miguel Paulista. E eu tinha 2 alternativas. Uma era parar, né? Só que se eu voltasse, eu ia ter que fazer 5 anos. E a outra era continuar lá em São Miguel. Então eu falei: "Bom, vou continuar, não vou parar não". E assim, foi extremamente cansativo, muito exaustivo, e aí quando chegou no último ano, surgiu uma oportunidade de trabalho, mais uma, e aí eu fui trabalhar numa empresa de treinamentos, porque quando eu entrei na mas aí você não trabalhava nos 3. Você saiu de um trabalhava nos nos ainda com a 3, faculdade? com a faculdade. Mas aí você dormia que hora? Então, a gente vai ajustando a logística, né, eu sempre tive muito comigo essa questão de ir ajustando as coisas para fazer funcionar, né. Então o que que eu fazia? Não recomendo, tá, gente, que isso também não é saudável nesse nível em que eu fazia, mas aquele último ano, o último semestre principalmente, eu acabava não voltando para casa. Então o que eu fazia? Eu ia na segunda-feira, eu já saía de casa com o porta-malas cheio de coisa. Então O eu carro do ia SAMUzeiro é assim, né? é assim, Da enfermagem, eu acho que tentava sempre pegar as folgas no final de semana, né, fazer algumas trocas, tal, mas aí o que que eu fazia? Eu ia para a faculdade, da faculdade eu ia dar treinamento nessa empresa, e da empresa eu ia para o SAMU. Saía do SAMU, ia para a faculdade, treinamento, o outro SAMU. Porque aí dava um intervalo ali de 1, 2 horas, que era o tempo que eu tinha para chegar na base, tomar o banho, dormi 1 horinha no alojamento, dormi muito naquele alojamento ali do PS Central ali em São eu Bernardo. não peguei essa parte não, mas o pessoal falou que ali É, era era punk ali. punk. E aí dormia ali 2 horinhas e retomava o processo. Só pra dar uma respiradinha. Exatamente. Aí quando a gente se forma, às vezes as pessoas olham e falam: "Ai, agora se formou É enfermeira. enfermeira, tal, né". Gente, é enfermeira com muito orgulho, porque eu sei o quanto me custou esse diploma, o quanto de sacrifício eu precisei fazer para chegar ali, né. E aí quando eu me formei, reorganizei a vida, né, saí de um SAMU, tal, tive um probleminha de saúde também nesse meio tempo, precisei ficar afastada ali 6 meses, mas já saí já pensando: "Tá, e o que que eu vou estudar agora?", porque às vezes as pessoas têm a impressão, né: "Ah, terminei os estudos, tal, terminei". Esse terminar os estudos que meu pai sempre me falava, eu ainda não descobri quando é que acontece, porque a gente Eu está tô na sempre mesma fase. estudando. Né, a gente tá sempre planejando o próximo curso, Rafa. Você tá fazendo a graduação agora, você já tá pensando na especialização que você Já. vai querer E fazer? eu acho que eu tenho 4 pra fazer. Eu já tô ficando já tô preocupado, porque eu sei que tem no mínimo 3.
Pois é, eu já saí da faculdade fazendo docência e urgência e emergência, porque eram as coisas com as quais eu trabalhava e que eu queria me desenvolver na área, né. E aí, na sequência, voltei a trabalhar em São Bernardo como enfermeira assistencial na UPA, e aí da Ah, você UPA não foi direto pro SAMU, você passou pela... não fui porque, assim, lembra que eu te falei que eu tive um problema de saúde lá em Sim. 2015? Depois desse problema de saúde eu fiquei com várias restrições, e aí eu acho Hum, que foi uma fase muito difícil para mim, porque eu fiz a minha graduação pensando em ser enfermeira do SAMU. Então tudo que eu fazia, os cursos, tal, eu queria ser enfermeira do SAMU, eu queria ir pra rua, eu queria dar aula sobre isso, era esse o meu objetivo, o único objetivo, eu não tinha um plano B. E aí quando eu fiquei doente em 2015, eu tinha uma restrição que me impossibilitava de trabalhar no SAMU. ah, Quando o entendi. médico virou pra mim e falou assim: "Olha, no SAMU você não trabalha mais", cara, meu mundo meio que desabou. Eu falei: "Cara, e eu vou fazer o quê agora?". Estudei minha vida inteira, um baita sacrifício aí, e agora, o que que eu faço? Vamos recalcular a rota. E aí tinha concurso, vamos prestar concurso. Isso que o pessoal fala que concurso ninguém passa, né. Pois é, aí. Né, isso daí Ainda tem concurso? Ainda tem. existe? Tem processo seletivo, concurso, tem bastante. E aí, na época, eu prestei era processo seletivo aqui para São Bernardo, mas era o mesmo formato de um concurso. Concurso. Entrei, como enfermeira, que eu tinha pedido demissão, né. Quando eu terminei a graduação, eu pedi demissão Ah, aqui. tá. Eu era concursada, mas pedi demissão. E aí entrei de novo como enfermeira, porque naquela época não tinha esse negócio de promoção, né, de Uhum. processo seletivo interno, tal. E aí voltei. Fui ser enfermeira assistencial e, cara, eu amava o que eu fazia. Eu estava na UPA, mas atendia urgência e emergência, tal. Só que eu já tinha uma visão mais ampla, porque já tinha docência e tudo mais. Tinha empresa de treinamentos que me trazia uma visão mais estratégica das coisas, tal. E aí eu via que não tinha uma padronização de atendimento de sepsi. Aí cada médico que tivesse no plantão conduzia de uma forma. E aí eu fui na Secretaria de Saúde, conversei, claro, com a minha chefia primeiro, né? Sim. Fui na Secretaria de Saúde e falei: "Olha, eu queria que a gente desenvolvesse um protocolo de sepsi para as UPAs. E aí eu estava pensando se a gente poderia fazer uma pesquisa para entender melhor o público que a gente atende e tal". Aí a mulher olhou assim para mim, do tipo: "Como assim?", né, que ideia. Aí ela falou: "Ah, você tem um minutinho?". Eu falei: "Tenho". "Ah, então você aguarda aqui um pouquinho, eu já volto". Aí daqui a pouco ela voltou com a médica da Secretaria da Saúde que desenvolvia os protocolos. Ela falou: "Ai, qual que é a sua ideia?". Eu expliquei para ela qual era a minha ideia, desenvolver uma pesquisa. Ela falou assim: "Então, eu tô procurando uma enfermeira para trabalhar comigo na Justo. linha de Olha cuidado. só. Caiu aqui. Você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Porque a gente está desenvolvendo um protocolo de sepsi e outros protocolos também". Aí eu achei interessante, falei: "Ah, eu quero". E aí eu fui para a Secretaria de Saúde, trabalhei 1 ano lá, várias linhas de cuidado, tal. E nesse 1 ano surgiu uma oportunidade, assim, do dia para noite, do dia para noite. Eu estava lá desenvolvendo os meus treinamentos com uma agenda enorme de treinamentos para desenvolver nas unidades, meu chefe me chamou e falou assim: "Olha, esses projetos que você está tocando, eu vou pedir para você interromper". Aí eu falei: "Meu Deus do céu, vou Que ser eu fiz? demitida". Que eu fiz? "É, porque eu preciso que você assuma a coordenação de enfermagem lá do SAMU". Do nada. Como assim, gente? Era Maria concurseira, passou a ser Maria protocolo? Que Eu falei fazia, assim: "Como do assim?". nada voltou. Então, eu vou precisar que você vá para o SAMU, a gente está fazendo algumas mudanças estratégicas aqui na gestão, e eu preciso que você assuma lá a coordenação de enfermagem e a diretoria de seção. Isso era tipo maio, né, de 2018. E em junho a gente estava organizando o primeiro congresso de urgência e emergência lá de São Bernardo. E aí a gente foi pro congresso, tudo mais, tal, e na sequência eu assumi o SAMU, um baita desafio, Que né. desafio, hein? Que desafio, porque eu era a enfermeira mais nova ali do time, Uhum. né, corei Corei mais novinho. novinho, né, e vários daqueles profissionais já tinham sido meus chefes, quando eu era auxiliar de enfermagem e técnica de enfermagem ali. Então, baita desafio, mas eu aprendi demais. Então, assim, quando a gente se conheceu ali, eu também estava num momento de transição de carreira Porque eu entrei em importante. 2018, isso foi mais ou menos isso também? Foi 2018, eu entrei em É. junho de 2018. É, foi, meu processo começou em dezembro, acho, novembro pra dezembro, alguma coisa assim. É, eu estava ali com 6 meses de SAMU, nessa época. Caraca, meu, que desafio. Que É um desafio! desafio muito grande. Exatamente, quando a Você ter que gente mudar coisas, e às vezes não consegue mudar, é um é. trabalho, se você quiser contar depois, fica tranquilo. Como é que isso aí funciona?
É. É difícil, né, porque você tem já uma cultura, quando você chega em qualquer empresa para trabalhar, já tem uma cultura estabelecida ali, né, Sim, e aí você tem que entender, fazer uma leitura de cenário. Se aquelas pessoas estão compatíveis com aquela cultura, se aquela cultura é o que a direção espera que continue, ou se a diretoria está propondo ali uma mudança de cultura e você está entrando nesse momento de mudança ali, eu estava entrando num momento de mudança de cultura. Então foi muito bacana porque eu tinha muita liberdade para tomar as ações, mas eu também não tinha tanta experiência de gestão. Então o que que eu fui fazer? Fui me preparar. Então eu fui fazer a minha primeira pós de gestão, que foi de gerenciamento de enfermagem, e a partir disso fui procurar alternativas, conhecer. Gente, uma coisa que eu acho muito importante. Você procurar quem já esteve nesse sim, que papel, já quem já viveu. então fui atrás dos colegas que já tinham essa experiência. "Olha, você coordena o SAMU aí de tal cidade, me explica como que é aí e tal". E aí eu fui aprender sobre contas, sobre custos, sobre qualidade da assistência, que muitas vezes quem está na ponta não tem muita clareza de como esse negócio funciona, né, e do quanto os dados são importantes, né. Então foi a época que eu fui aprender mais sobre TI, sobre mecânica de motos, porque a gente tem que lidar até com a manutenção dos equipamentos, Ah, é. manutenção de veículos, né, tinha uma pessoa específica que já cuidava disso, mas eu precisava dar o apoio, como é que eu consigo um contrato, como é que eu consigo uma peça, e isso trouxe uma riqueza muito grande de conhecimento para mim, né, sobre gestão de contratos e tudo mais, tal. E a visão é outra, porque quando você vai comprar um material, você sabe como que ele está sendo usado na ponta. Quando você vai para uma ocorrência, se aquilo vai funcionar ou não, Sim, porque uma coisa é você ter um material que funciona muito bem dentro de uma sala de emergência no SAMU, né, num hospital qualquer, mas quando você vai para o SAMU e dentro da ambulância, em movimento, e dentro da casa do paciente, aquele material se exatamente. comporta da mesma forma, tem a mesma utilidade, ou eu preciso pensar em alternativas? Então muda muito a visão, até o macacão mesmo, quando a gente vai projetar um uniforme, a gente tem outra visão, a gente sabe que a gente precisa carregar, o que é funcional, o que não é, os movimentos que a gente vai fazer, né. Então foi bem enriquecedor esse período, fiquei 2 anos ali na coordenação do SAMU, e aí surgiu uma oportunidade novamente de promoção, e aí eu fui promovida à diretoria de pré-hospitalar do município. E aí eu fui para a secretaria, e foi uma baita de uma experiência, aprendi demais, nessa época também fui estudar, você vê que não paro o estudar, né. Não para. Eu lembro que uma vez o meu pai brincando comigo falou assim: "Minha filha, mas já faz tanto tempo que você estuda, quando que você vai terminar os seus estudos?" Não acabou? Ainda não tenho essa resposta, acho que eu nunca vou ter, porque a gente sempre está estudando alguma Sempre. coisa, né. Aí eu fui fazer MBA, fiz MBA de gestão de serviços de saúde, né, e no desenvolvimento daquele trabalho, eu comecei a perceber que já não fazia mais sentido para mim. E aí foi um problema, porque, poxa, já estava ali com 14, 15 anos naquele lugar, né. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pedir demissão depois de 15 anos estudando, me preparando para estar aqui, se eu não estou feliz, como que eu vou fazer? Como que eu vou me movimentar? E aí eu acho que é um ponto que muitos profissionais chegam, Rafa. Eu converso com os colegas e muitas vezes ele tá frustrado, ele tá para baixo, ele já Ah, não aguenta mais aquele trabalho. E para ele não faz muito sentido, porque lá no começo ele adorava, né? E por muitos anos eu adorei aquele trabalho, eu desenvolvi um monte de coisa, aprendi tanta coisa e eu gostava daquilo, eu tinha paixão, eu acordava de manhã feliz que eu estava indo trabalhar. E aí chegou um momento que eu já não estava mais nessa página, eu já acordava e falava: "Nossa, e agora? O que que eu vou fazer com essa situação?". Então eu comecei a me movimentar e procurar alternativas dentro da empresa onde eu já estava para realmente mudar de setor, ver se alguma outra sim. coisa fazia sentido. E fui experimentar várias alternativas, educação, fui para a gestão junto com a diretoria de enfermagem do município, desenvolver protocolos municipais. Aprendi muito, porque aí eu conheci todas as unidades, né, eu fui desenvolver o manual de normas e rotinas lá do município, então a gente conhecia todas as unidades, os fluxos, dimensionamento, como que funciona cada área, mas ainda não me encontrei ali. Aí Tava faltando alguma coisa? estava faltando alguma coisa, porque eu não sentia aquela alegria que eu sentia quando eu estava no SAMU. Hum, E o SAMU também já não fazia mais sentido para mim naquele momento, né. E aí eu fiquei na dúvida se a enfermagem ainda faria sentido para mim, depois de tantos anos. depois de tantos anos estudando, É, eu precisava me encontrar, porque a vida inteira ali dentro da enfermagem eu fui Adriana do SAMU. sim. E agora que eu não sou mais Adriana do SAMU, eu sou quem? Eu sou qual Adriana? Adriana da onde?
né. E eu não estava me encontrando ali. E aí que eu percebi que eu precisava mesmo me desligar de tudo para entender o que que eu queria para mim. E aí foi isso que eu fiz. Me desliguei de tudo, 15 anos de empresa, Pediu as contas e tchau, obrigado. tchau, obrigada. E sem um outro planejamento de outra coisa, era só É, sair mesmo pra dar uma isso. Eu lembro que o pessoal falou: "Ai, que legal, nossa, você saiu daqui, mas você tá indo pra onde?". "Tô indo pra casa, gente, pra me entender, pra ver o que que eu quero fazer daqui pra frente, e se eu ainda quero cara, estar na enfermagem, depois de tantos anos", né. E esse processo foi muito bom, experimentei várias alternativas, pensei em venda de cosméticos, em abrir loja, em abrir agência de turismo, mas eu sentia que eu estava deixando uma parte minha muito importante para trás que eu não queria deixar. E aí eu resolvi recomeçar das origens, vamos dar aula, que eu sempre amei dar aula. E aí eu voltei a dar aula você para gosta curso de técnico. desenvolver as pessoas, né? Eu gosto. Isso me traz é que assim, eu lembro que a primeira realização que eu tive foi do cuidado com o paciente, né, de fazer a diferença na vida do paciente, através do meu cuidado, da minha assistência de enfermagem. E na gestão, eu fui descobrindo que eu podia fazer a diferença na vida das pessoas que eu estava liderando. Na educação, eu consigo fazer a diferença na vida dos meus alunos. Então, receber aquele feedback de volta me trouxe muito disso, né. E aí lembro que eu tive uma avaliação de final de estágio com um aluno, e aquela avaliação me marcou demais, porque eu lembro que a gente estava fazendo ali as atividades, ele não conseguia, tinha dificuldade e: "Não, vamos, a gente vai fazer junto e você vai conseguir, você dá conta. Você faz coisa muito mais difícil do que isso no dia a dia, você vai dar conta". E aí no feedback final, ele me trouxe isso, ele falou: "O dia que você falou assim pra mim que você dá conta, aquilo me marcou, porque eu sei o quanto eu já sofri na minha vida", e eu liguei justamente a isso, Igual. que eu vim de uma família muito humilde, que eu não tinha nada, eu não tinha nem roupa para vestir, e hoje eu tô onde eu tô, eu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, e se eu dei conta de fazer isso, eu também dou conta de terminar o curso, de fazer bem feito. E eu tô me esforçando e eu vou conseguir. Ele tinha muita dificuldade para fazer registros de enfermagem, e aí eu trouxe para ele algumas ideias de como desenvolver: "Olha, eu tô lendo o livrinho que você me deu, e eu tô conseguindo, as coisas estão caminhando, eu queria te agradecer porque você me fez enxergar a força que eu tenho". Para mim foi o equivalente daquele paciente que eu tirava das ferragens, que me realizava, que me Não tem deixava preço, né? feliz, não tem preço. Então hoje eu me encontro muito mais realmente fazendo a diferença na vida das pessoas através da gestão, através da liderança de pessoas, através das aulas que eu dou. Então, a gente foi caminhando por esse caminho. Depois desse reencontro, que eu me reencontrei, né, comigo mesma, com a minha essência e com o que eu realmente queria fazer, aí eu falei: "Bom, não era a enfermagem que não fazia mais sentido para mim, não era a saúde que não fazia mais sentido para mim, então eu vou voltar para o mercado, na gestão, mas em outro lugar". E aí foi quando eu me encontrei, aí as coisas começaram a caminhar muito rápido. Processo seletivo para gestão, ele é um pouco mais Sim, complexo, ele é mais demorado, tal, várias mas etapas, né? sim, muitas etapas e desafiador, porque já fazia ali quase 15 anos que eu não estava em processos seletivos, assim, né, passando por entrevistas e tal. Aprendi muito nesse processo, e aí veio a oportunidade do HC, que abriu uma vaga, né, para gerente de enfermagem, e aí eu já tinha outro olhar. Cidade HC. A cidade do HC. O maior hospital da América Latina, né. E Nossa, que SUS, que top. era uma questão muito importante para mim também, porque eu sou muito defensora do SUS, né, eu gosto muito. E aí quando eu fui para o processo seletivo, eu entrei no Instagram do instituto que eu estava entrando no processo seletivo para conhecer um pouco mais. Eu fiquei apaixonada com o trabalho que eles faziam. E olha que era uma área totalmente diversa daquilo que eu já tinha trabalhado. Eu trabalhava sempre com APH, urgência e emergência, conheci fluxos municipais, ali, unidades municipais e tal. Mas lá, nossa, ia trabalhar com paliativos, nunca trabalhei com isso, né? Ah, Álcool e drogas, transição de cuidados que eu não sabia nem o que era direito. Né, era um outro mundo, mas a forma como eles cuidavam dos pacientes, para mim, tinha um outro olhar. Eu lembro que eu vi que eles tinham levavam os pacientes para tomar sol no terraço, na tem lá em maca cima? tem, No prédio? no segundo andar, na verdade, né, é mais numa parte mais baixa, tal. Eles têm um lugar chamado solário, a gente leva os pacientes na cama, com oxigênio, com bomba, com Nossa, tudo, para eles tomarem um solzinho, verem o dia.
Tem Que academia para os legal. pacientes, sabe. É uma outra pegada, é um outro tipo de assistência. Eu falei: "Cara, eu quero aprender mais sobre isso, sobre esse outro jeito de pensar assistência para o paciente no SUS. Eu quero conhecer isso". E aí fui para o processo seletivo, graças a Deus fui aprovada. Quando as coisas são para ser, elas Tava escrito. estava escrito, né. E hoje estou lá no HC, no Instituto Perdizes, né, feliz da vida, realizada, num lugar que faz sentido para mim. Meu, que bacana, que história, hein. Tá ouvindo aí, Jonathan? É, ela vai fazer eu chorar aqui, eu acho, viu. Tenho quase certeza, porque hoje aqui, acho que vai ser difícil. Ô, Adriana, você fala muito sobre, plano estratégico, toda essa parte desenvolvimento de pessoa, mas como que isso funciona na gestão? Qual é o na prática mesmo, como vocês fazem isso para transformar aquele ambiente ali, num ambiente mais tranquilo, mais porque, assim, a gente sabe que tem cobranças, tem aquele monte de coisa, e para o funcionário ali, como que é o trabalho de gestão de pessoas? Você viu isso lá atrás como técnica, você passou Uhum. por esse processo, não chegou como já direto na gestão, você passou por isso. Como que você faz aí essa parte da gestão ficar um pouco mais tranquilo, mais suave, para aquele trabalho em equipe seja realizado? Como que funciona para você, Adriana? Então, eu venho de uma época quando eu comecei na enfermagem, eu acho que era muito difícil, eu tive chefias, assim, bem Rígidas? diferentes do que a gente vê como modelo de gestão hoje em dia, né. A hierarquia pesa muito no SAMU, em qualquer SAMU, Sim. e às vezes a gente vê uma postura muito rígida, né, muito e hoje a gente já tem outras ideias, né, a gente já tem outras formas de gerir uma equipe e a gente entende o quanto é importante o engajamento desse time, a equipe realmente está junto com você. E uma coisa que para mim faz muito sentido, né, sabe quando a gente fala em qualidade da assistência para o Sim. paciente, né, segurança do paciente, eu acho que quando a gente está lá na assistência, o nosso foco é o paciente. Mas a partir do momento quando você se torna líder, seja como enfermeiro ou qualquer cargo de liderança, você tem que entender que essa mesma qualidade de cuidado você tem que ter com a sua equipe. Do mesmo jeito que você quer que eles cuidem do seu paciente, você tem que cuidar da sua equipe. Então, se você é uma liderança ríspida, grosseira, rígida demais com essa equipe, não espere que eles tenham a docilidade de ser acolhedores e ter um atendimento humanizado com esses pacientes. Então, a gente precisa repensar a forma como a gente cuida da nossa equipe, em todos os sentidos. Quando eu olho para o meu paciente, eu penso que ele precisa ter um ambiente bacana, então a parte de hotelaria no hospital a gente preza muito, né? Ele precisa ter um certo conforto. E o meu colaborador? Ele não precisa disso? É. Porque aí você entra num quarto do paciente, o quarto tá lá lindo, perfeito, com ar-condicionado. Graças a Deus, a gente tem hoje um SUS de muita qualidade para os nossos Uhum. pacientes. Eu sou paciente do SUS e os hospitais que eu tenho frequentado realmente têm um atendimento de excelência, um lugar limpo, organizado, bonito. Mas e o lugar que o meu colaborador fica? A copa dele tá ok? O alojamento dele tá ok? Ele é tratado com o mesmo respeito que você está esperando que ele tenha com o paciente? Então acho que esse é um pensamento muito importante para as lideranças de hoje, né, não é no grito que você consegue respeito da sua equipe. Você não consegue engajamento. Medo não traz respeito. Não. Então, a forma como você lida com a sua equipe de respeitar, de ouvir principalmente. O que que ele tem para te contar? Porque quando a gente está na gestão, a gente fica com muitos pontos cegos sobre assistência. Muitas coisas que a gente não entende. Então, não adianta eu olhar e falar, eu vou fazer um POP sobre como você vai prestar a sua assistência ali na ocorrência. Não dá. É você quem tem que fazer esse POP. Você que tem que descrever como é que essa assistência precisa ser feita. Eu vou te apoiar com conhecimento técnico. Então, se tem alguma etapa ali que eu preciso corrigir para garantir a segurança do paciente, né, para garantir que isso seja feito da forma correta, a gente vai conversar e a gente vai juntar ideias para construir algo que seja de fato factível ali na ponta. Pra saber se aquele projeto vai ser executado mesmo, não adianta colocar: "É isso", vai Exato. chegar lá não vai dar certo. Exatamente. Então a gente precisa ter essa contribuição das equipes mesmo, né, de ouvir realmente o que que ele tem para te dizer a respeito. Na sua visão aí, o que que você acha que falta ou que precisa mudar,
para o lado dos enfermeiros, assim, enxergar esse lado de liderança ali, que ele é um líder daquilo ali, ele tem que, aquele olhar de dono, quando um funcionário trabalha e fala assim, cuida tão bem daquela empresa que aquele olhar de dono. O enfermeiro precisa ter isso também. O que você acha que falta ali, o que precisa mudar na parte da enfermagem ali? O que eu noto, assim, na prática, no dia a dia, é que às vezes o enfermeiro, ele sai da graduação pensando muito na assistência, né. E isso é importante? Lógico que é, né, eu preciso ter um conhecimento técnico muito bom para poder prestar uma assistência de qualidade. Só que não é só isso. E o lidar com as pessoas? Porque aquela equipe também é sua responsabilidade, tanto quanto o seu paciente. Então você ter esse olhar, de olhar para aquele paciente, para aquela equipe, entender que ela é responsabilidade sua, isso é algo que os enfermeiros precisam desenvolver um pouquinho mais. É, e eu vejo essa dificuldade aí nos enfermeiros, que tem uns que não tem, não quer fazer parte da gestão mesmo. Tá ali, por exemplo, vamos falar de uma UPA, o enfermeiro tá ali na classificação de risco, ele tá fazendo aquele trabalho ali, que é um assistencial ali, mas não quer aquela parte de gestão. Aí tem o RT e tudo mais que cuida disso, mas ele também tem, o enfermeiro que tá lá na classificação de risco, ele é um gestor também, né? Com certeza. Ele tem que ter um olhar um pouco mais amplo, né, de entender gestão de recursos, de entender como as coisas funcionam. Da onde que vem o dinheiro para pagar aquele material que você está usando? Você já parou para pensar nisso? Não. Não, E é super só sei importante. que vem, tem que vir, mas precisa saber mesmo. Por que que você precisa prestar conta de tanta coisa? Por que que você, enfermeiro, precisa preencher tanta planilha? Precisa compilar tanta informação? Será que não é justamente para garantir que o dinheiro chegue da forma correta e que você tenha os recursos que você precisa para trabalhar? Então a gente precisa ampliar um pouco mais essa visão, e essa visão ela vai se ampliar quando você busca conhecimento. E às vezes eu vejo o enfermeiro às vezes inseguro com a equipe, justamente por não ter o conhecimento. Então ele tem medo do técnico, do profissional perguntar alguma coisa para ele não saber responder. E gente, isso não é o problema. Não. Ninguém sabe tudo. Você vai aprender com a sua equipe. Eu aprendo todos os dias com os técnicos, com os auxiliares. Lá a gente não tem auxiliar, a gente tem técnico, né. Ah, sim. Esses dias eu estava num evento que teve do instituto, e a gente estava conversando com as técnicas de enfermagem, e elas trazendo a visão delas sobre quanto é difícil trabalhar com paliativos. E na minha cabeça, a dificuldade vinha de você ver a pessoa partindo, né, com muita frequência, e você se apega com o paciente, cuida dele um bom tempo, tal, e ele parte. E que o cuidado que você está prestando ali não é voltado para curar aquele paciente, mas para dar conforto e garantir dignidade para ele. E não, a dificuldade delas, às vezes, é com a família, porque normalmente o paciente está bem alinhado, né, com essa questão, mas a família não entende muitas coisas e acabam trazendo falas que ofendem, que Hum. machucam a equipe, vê o sofrimento da família que muitas vezes não está preparada para aquele momento de luto. Então, quando você vai conversar com a equipe na ponta, você vê que as dificuldades são outras. Não dá para você supor, né, qual é a dificuldade daquela equipe. E você vai aprender muita coisa com eles. Quanto mais o enfermeiro se aproxima da equipe, mais ele aprende, tem condições de trabalhar melhor e ter engajamento daquela equipe. Não precisa ter esse medo do contato com a equipe, sabe? É, porque na faculdade a gente, assim, a prática é muito pequena, acho que todo curso vai ser assim. Não tem toda aquela prática, prática, prática. Não vai chegar num serviço já dominando aquilo ali. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. Você chega num serviço e se depara com um técnico de 10 anos, 20 anos, o cara é quase um médico. Sabe de tu se deixar, ele sabe. E aí você Domina o plantão. igual você falou sobre humildade, chegar, ó, e a maioria dos enfermeiros que chegam, a maioria, né, uma boa parte ali, morre de medo da sala vermelha. Prefere ir Uhum, pra classificação, ali uhum. ficar ali com aquele livro ali, né, fazendo a classificação de risco, mas mandar pra vermelha, lá atrás no fundo, já é um desespero. E aí, eu acho que a humildade, chegar na humildade, você aprende com os técnicos mais antigos, né. Aprende, Rafa. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Na graduação, a gente sai pensando muito na assistência, né? Então, você pensa, urgência e emergência. Eu saí da faculdade, o que que eu mais prezava? Cara, eu quero fazer o ACLS, o PHTLS, eu quero dominar tudo isso, porque, tipo, eu não admito que o paciente chegue pra mim numa emergência e eu não saiba o que fazer. Eu tinha muito essa cobrança, eu achava, nossa, Mas eu acho que essa imagina, cobrança deveria ter na mente dos enfermeiros mesmo. é Tem uma galera importante. que não tem um ACLS, não tem um É, ATLS. é importante. E a gente vê que muitos profissionais acabam não tendo essa cobrança, né. Só que faltou uma coisa aí.
E o lidar com as pessoas? Hum, Qual foi o curso que eu fiz durante a minha graduação sobre gestão de conflitos? não tem. Não tem. Qual foi a matéria que você teve na graduação Não. sobre isso? Sobre Não chegou ainda, liderança? acho que não tem, mas não vai ter. Pouquíssimos cursos têm isso hoje e quando abordam, abordam de uma forma muito superficial. E o próprio profissional só vai perceber quando ele chegar para a assistência o quanto é importante ele desenvolver isso. Desenvolver uma boa liderança, saber lidar com as equipes, saber conversar, saber ouvir essa equipe. E aí ele demora um tempão para descobrir que o time dele não vai brilhar enquanto ele não estiver mais próximo dessa equipe e não tiver uma liderança que engaje. Você ouviu o funcionário, isso tem que ser um trabalho constante, porque não adianta chegar daqui 3 meses, vamos fazer uma reunião. Quem que vai falar dentro da reunião? Só se for alguém muito pra frente ou que gosta de falar mesmo, que o resto vai ficar tudo retrancado, vai ficar guardadinho. Fala, eu vou falar nada não. Mas por trás fala bastante. Eu acho que isso aí tem que ser constante pra pessoa começar a ficar dentro daquele ambiente. Então, se eu tenho contato com você todo dia, com certeza eu vou falar pra você todo dia uma coisinha. É. Eu converso muito com a minha equipe, né, que às vezes a gente tem umas dificuldades que a gente só vai entender se a gente for para a ponta. Aí, esses últimos meses eu não tô podendo ir para as alas assistenciais, né, mas, quando eu podia ir, eu gostava muito até quando eu estava no SAMU mesmo, eu gostava muito de ir pra ocorrência. Vira e mexe eu saía numa ocorrência com alguém, É verdade, eu lembro. né. Nossa, a Adriana entrou na ambulância. Né, e o pessoal ficava tipo: "Como que ela vai fazer na ambulância, gente? Mas o que que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa?" Tipo: "Nossa, eu não quero estar na ambulância que ela vai. Não, porque se ela vê alguma coi" e na verdade, gente, é super importante o líder estar ali Sim, presente. Na minha opinião, todo enfermeiro, todo coordenador tinha sim que ter esse momento de ir pra rua pra assistência, de ir lá na ala, falar assim: "Olha, colega, hoje, eu queria fazer com você esse procedimento pra ver se tá funcionando o papel que a gente tem", né, que foi até uma metodologia que a gente estava falando esses dias. Tem lá o POP bonitinho, né, que uhum, fala para você que você vai atender uma PCR dentro da casa do paciente dessa forma, dessa forma, dessa forma, né. Tem o passo a sim, passo de como tem. você vai atender. Aí quando você chega lá na casa do paciente, tem uma criança chorando, puxando teu macacão enquanto você está atendendo a PCR do familiar dela. Isso não estava na cadeia da sobrevivência, que ia ter uma criança lá. Como é que você vai lidar com isso? Você está preparado para isso? Não, Tinha o cachorro que não deixa você chegar perto do dono. Porque o cachorro tem essa questão da defesa. Como é que você vai lidar com isso? Funciona? Aquele material que você tem, ele funciona bem dentro da casa do paciente? Como que você vai fazer o atendimento no chão da casa do paciente? Como é que vai ser isso? Então, quando você vai para a assistência, você estando numa posição de liderança, você consegue ter uma visão mais ampla do que está funcionando ou não. Por exemplo, estou no hospital, vou lá, fazer um banho junto com o técnico de enfermagem. Eu vou ver pontos que o técnico não vai observar com relação a material, com relação à estrutura, com relação a custos, com relação ao desempenho dele, muitas vezes, com relação à ergonomia. Então, isso abre muito o olhar. Então, esse ir para a ponta pode ser muito produtivo para a liderança. Então, vale muito a pena a gente abrir um pouco mais o olhar e ir um pouco mais para a ponta com a nossa equipe, que a gente tem muito a aprender com eles. tem muito, hein. Eu acho que é a parte o que que você vê na gestão aí, dificuldades daqui porque, assim, a tecnologia ajuda bastante. Eu estava entrevistando outra pessoa e eu falei sobre a tecnologia tá avançando muito, muito, muito. Sim. Mas a gente sabe que tá perdendo o lado humano aí do É, você sabe que eu estava num evento esses dias e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre o quanto a IA vai chegar e não tem para onde correr, não dá para fugir, né? E qual vai ser o impacto disso para a saúde? Qual que é a ideia? A IA vai substituir a gente? Então, assim, se você for olhar alguns modelos aí no exterior, até na China, a gente já tem um hospital que é inteirinho gerido por IA. Né? E a gente já está trazendo essa tecnologia para o Brasil. A HC está fazendo um novo instituto de urgência e emergência. E ele vai ter toda uma pegada de IA. Foram tô buscar o esperando modelo. um convite pra ir lá, hein. Ó, vamos lá conhecer que você vai adorar. E aí, o que acontece? A doutora Ludmila, que vai ser a diretora agora, que está coordenando, na verdade, o projeto todo desse instituto novo, ela foi buscar as referências lá nesse hospital da China. Hum, Meu, é eles são muito fantástico. avançados Pra lá, você né. ter ideia, tem toda uma interligação da IA
com o serviço de ambulâncias do município, com o SAMU do município. Então, quando você vai receber o paciente, você já tem os dados do paciente e tal, já sabe qual a Sabe distância tudo. que vai percorrer, se vem pelo águia, se vem por terra, já sabe tudo, tal. Muito bacana. Só que aí eu acho que os profissionais não sacaram uma coisa importantíssima. Sabe essa coisa da conexão? A gente vai perdendo ela quanto mais a gente usa o celular, quanto mais vem a tecnologia, a gente está perdendo um pouco isso. E na saúde isso vai ser um problemão. Porque a IA, ela vem para tirar toda a parte burocrática. Então, toda aquela parte que você fica lá escrevendo horas e horas lá da anotação do paciente, isso aí ela vai tirar de você, não vai precisar fazer. Só que você precisa ser humano. O que que a IA não vai tirar? O humano, o conectar. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, tem algumas tecnologias hoje que você tem um microfone de lapela, Uhum. que aí você vai lá conversar com o paciente. Por que que você, como que a IA vai te ajudar nisso? Você vai estar lá, presente, você vai conversar com o paciente, olho no olho, conexão, e você vai perguntar tudo o que você precisa sem ter que ficar parando para escrever nada. Sem ter que depois ficar tentando lembrar o que que o paciente te falou. E ao mesmo tempo que você está conversando com o paciente, a IA já está captando aquela conversa pelo microfone de lapela e está registrando tudo. Então, ela vai fazer o registro completo da conversa que você teve com o Uhum. paciente e ainda vai te sinalizar: olha, você esqueceu de perguntar tal coisa. Pela conversa que vocês tiveram, dá a entender que esse paciente está tendo essa complicação. E aí ela vai te ajudar a pensar ali nas condutas para aquele paciente. Então, ela vai tirar essa parte do você ficar na parte burocrática, do paciente estar falando com você e você não está podendo falar com ele porque você tem que registrar. Você tem que fazer ali o registro da tua assistência. Sim. Quantas vezes a gente tem isso, né? Às vezes o paciente está falando com você. Eu brinco Você que tá às aqui vezes. anotando. Exatamente. Às vezes na UPA, o enfermeiro lá do caderninho, como diz você, do livrinho, O livrinho? ele tá lá e o paciente, ele dá bom dia, torcendo pro paciente responder só bom dia, porque se o paciente falar mais alguma coisa, ele não tem tempo. Porque aí, ó, você pega eu não sei hoje quanto um enfermeiro faz de classificação por dia, mas a gente tinha unidade aqui que faz 200 e pouco, né? 900 atendimentos por dia nas 24 horas. Aquele enfermeiro tem tempo, por um acaso, de parar e dar um bom dia, como o senhor está, e dar todo aquele atendimento, assim. Não tem. Não tem. Porque se ele fizer isso com É, um bom dia, o que que paciente, tá acontecendo? outros Onde tá 10 doendo aonde? não posso ouvir a história desde o começo de quando o senhor veio, lá pequenininho de Barbacena. Não dá para ouvir tudo, porque ele não tem tempo para isso. Então a IA vem muito nessa pegada de fazer toda a parte burocrática para que você tenha tempo de olhar para o paciente, se conectar com ele e oferecer um atendimento mais humanizado. É muito difícil, né? É. E aí tem até um óculos, eu já vi um óculos que você filma e ele já, na própria tela lá, ele coloca lá o que que é. Você já viu esse óculos? Sim, o da IA, né? É, é bem bacana. Imagina, a gente indo pra uma ocorrência, olhando aqui, ó, opa, é um pneumotórax, vamos fazer essa descompressão, já tá filmando aqui, já tá dizendo pra você, o que que você tem que Já vai fazer te nessa dando diagnóstico, né? É muito difícil. Ajuda, É, só que muito. desde que o profissional tenha essa inteligência emocional para perceber que ele vai precisar se conectar com pessoas, que Então, isso a IA não vai fazer não por vai ele. fazer. E essa é uma habilidade que muitas pessoas estão perdendo. Até pra conversar com o chat esses dias, eu tava conversando, acho que era com o Jonathan, ou sei lá, que era com a Thaís, que falou. Ah, foi o Jonathan falou, meu, não é pra você ficar dando bom dia por chat. Bom dia, chat, tudo bem? Hoje eu preciso de um favor seu, que não sei, como se fosse. Não, já vai direto. Foi você que falou, meu, vai direto num assunto. Ô, eu preciso disso, disso, daquilo, daquilo. Batendo um maior papo com o chat ali, tentando ser mais humano, mas aí eles ensinam que não é pra ser tão humano assim como o chat GPT. É. Já tem que ir direto pro assunto. Tem várias linhas aí de pesquisa, né? Tem uns que falam que quanto mais você vai criando um vínculo com ele, ele vai te É. dando respostas melhores. Então, se você quer por exemplo, algo que seja mais voltado para engajamento de pessoas, sobre conexão, vou criar um vídeo sobre conexão com pessoas. Você precisa também ir demonstrando isso nas suas falas para ele te trazer uma narrativa também nessa linha, mais humana, mais acolhedora, tal. Trazendo pro lado humano, vou voltar um pouquinho aí na parte que eu falei sobre a entrevista. O que que você dá de dica aí pros novos entrevistados aí, Vitor? Vai passar por um processo seletivo, onde você vê que a galera perde, assim, sabe quando você olha pra pessoa? Porque, assim, eu ouvi dizer, estudando algumas coisas ali, que nos 2 primeiros minutos ali, o entrevistador já olha pra pessoa e fala, já perde ponto ali. Onde é que Às vezes, sim. porque às vezes a pessoa é tão boa,
Ou perde na oratória, talvez? É isso, mais ou menos? Como funciona você como um gestor para entrevistar alguém? Eu quero saber. Então, Alô, alunos, presta atenção aí agora. tem vários pontos que a gente analisa. Então, quando o profissional entra na sala para fazer a entrevista, sim, a gente olha a apresentação pessoal, né. Eu já recebi profissional ali para fazer entrevista de emprego, de regata, correntona e boné. Meu Deus do céu. Aí não, né, gente? Ele tem todo o direito de usar a roupa que ele quiser no dia a Sim, dia dele, ele vai fazer o que mas no ambiente de trabalho, eu acho que a gente sempre tem que procurar estar ali com uma apresentação mais compatível com aquela empresa. Então, uma empresa mais tradicional, você vai estar mais social, sim, mais uma empresa que é um pouco mais aberta, ok, você usar um jeans, mas com uma camisa, tal. Então, tem entender mesmo qual é o ambiente que eu tô indo, que empresa é essa que eu tô indo fazer a entrevista. Então, se o entrevistado para pensar primeiro, aonde eu estou indo fazer uma entrevista, já vai com meio caminho andado. Então entra no site da empresa, entra no LinkedIn, vê como que as pessoas de lá se vestem, como que elas se portam, o que que essa empresa está fazendo, por que que você quer trabalhar nela, já pensa nisso antes. Não deixa para pensar nisso quando o entrevistador te perguntar. Tem até um vídeo no meu canal que eu falo muito sobre isso, né, para você não deixar para pensar nas respostas que você vai dar na hora que a pessoa te perguntar, porque aí a chance disso dar errado é muito maior. Então já pensa antes, por que que essa empresa é legal? visão e Olha, ação e. pesquisa, missão, visão e valores. É. O que que isso tem a ver com você? Ah, porque essa instituição tem umas questões sociais, que ela trabalha isso, e eu me identifico, porque eu faço trabalho com ONGs também. Ah, essa empresa tem X característica que tem muito a ver com a minha personalidade, por causa disso e daquilo. Então, quando o entrevistador começa a perceber que você pesquisou sobre a empresa, você sabe do que se trata, fica muito melhor. Então, beleza, vou para qual cargo? Que esse cargo faz? É sobre isso que vão te perguntar na entrevista. E aí você não pode deixar para pensar bem na hora, né. Então você já vai pensando, vão me perguntar sobre a área técnica, o que que vão me perguntar? Ah, é um emprego para o SAMU. Vão me perguntar O o XABC. XABCD? Vai. É inegável. Primária e secundária tá. Vão te perguntar sobre isso, estude sobre isso, né. Já vai com as respostas pré-prontas para esse momento de entrevista, né. Não minta. Eu tive uma entrevista há uns anos atrás, que Hum, estava eu e uma colega, e eu lembro que o rapaz pegou e falou assim: "Não, eu trabalhei no voluntariado lá em Manaus com os indígenas". E tá "Ai, que interessante, quanto tempo você trabalhou?". "Ah, eu trabalhei 2 anos lá". "É mesmo? Nossa, que interessante. Que período que foi?". "Ah, foi em tal ano, tal ano". "Nossa, que interessante, mas eu estava nesse projeto". nossa senhora, imagina. Né, então assim, a enfermagem, a saúde em geral, ela é um ovo, você trabalha hoje aqui com um profissional, tinha profissional que era meu funcionário aqui no SAMU, eu encontrei ele lá, É muito trabalhando lá. pequeno. É, o mundo é Se a enfermagem pequeno. é pequena, o APH menor ainda. Exatamente, você vai reencontrando as pessoas, não minta. E outra, mesmo que não calhe da pessoa realmente ter ali provas, de conhecer realmente, de saber que aquilo que a pessoa está trazendo na verdade a gente vai percebendo. Pela forma como a pessoa se expressa, né. Então assim, outra coisa que pega muito também, a pessoa falar super mal do emprego do empregador anterior. Hum, "Não, porque o meu chefe anterior era péssimo, a empresa é uma porcaria, porque" você já sabe que esse vai dar trabalho. porque assim, quando a gente não puxa para si algumas responsabilidades, a tendência é que todo lugar que a gente vá, a Sim, é gente ruim. esteja com esse olhar muito enviesado só para achar os defeitos. Então, a tendência é a pessoa sempre ir por esse caminho de só procurar os defeitos ali também, né. Quando a gente faz a dinâmica de grupo, aquele que se impõe de forma grosseira com os demais, a gente já percebe. No dia a dia, quando você trabalha em Sim. equipe, uma fala mal colocada gera um transtorno, né. Então a gente vai avaliando vários pontos. Então a pessoa já ir mais preparada, já sabendo quem é a empresa, né, o que que ela está procurando, quem sou eu e o que que eu vou resolver para essa empresa, o que que eu vou trazer de benefício para essa empresa, já é meio caminho andado, já vai se destacar ali dos Eu demais. entrevistei o Carlos. Lembra do Carlos? Sim, lembro, Carlos eu do. trabalhei com ele. E ele falou assim, eu falei: "O que que você pergunta numa entrevista?" Ele falou assim: "Eu pergunto como que ele vai me atender. Entrei passando mal, e agora?" Porque ele foca mais na emergência. Uhum. Se aquele enfermeiro tá passando por aquele processo, não souber lidar com aquilo, como é que ele vai colocar pra trabalhar?
Por isso que a gente fala sobre fazer urgência e emergência, que eu acho que padrão, todo enfermeiro deveria fazer. Eu penso, né? Porque mesmo, cara, eu vou trabalhar numa clínica que não tem. Não faça urgência e emergência, porque você vai precisar atender alguém lá dentro a qualquer momento. Em qualquer lugar você pode se deparar com uma situação de Na urgência e rua, dentro da emergência. sua casa, em qualquer lugar, pô. Então, fazer urgência e emergência, o ACLS, a TLS, todos esses cursos voltados para isso, eu acho que ajuda muito, né? Ajuda bastante, porque qualquer lugar você pode se deparar com isso. Quantas vezes você já pegou ocorrência na rua quando você tá com seu carro andando por aí? Já? Eu peguei inúmeras, né, E na ninguém minhas sabe fazer nada em volta. exatamente. Nas minhas épocas aí de SAMU mais raiz, né, eu tinha minha Ó. bolsa, eu tinha a minha própria bolsa de resgate dentro do carro. Tinha lá um materialzinho mínimo para alguma situação de emergência. Já peguei PCR no aeroporto. Caramba, Então, qualquer lugar você pode se qualquer lugar. deparar. E para mim seria muito frustrante não saber o que fazer nessa situação, né. E quando é com familiar, dentro de casa e tudo mais, poxa, é importante, é um conhecimento que é muito válido, muito importante. Como que você vê a enfermagem aí daqui 5, 10 anos aí, com esse monte de tecnologia? Será que. Como é que vão. Porque assim, de um ano pro outro, o negócio tá crescendo numa velocidade É. imparável. Você vê que o de 2023 pra cá não é a mesma coisa, 2024, mudou muita coisa. Como você vê daqui 10 anos? Olha, eu vejo que aqueles profissionais que souberem trabalhar com IA de forma assertiva e se conectar com pessoas vão estar surfando nessa onda. Mas aqueles que ou só trabalham com a tecnologia sem ter essa facilidade de conexão com as pessoas, ou aqueles que trabalham muito bem, mas detestam a tecnologia, esses vão ter muita dificuldade. Eu conheço pessoas que ainda não têm Instagram. É. Falando em Instagram, deixa ali pra aquela página ali, pra aquela câmera, o seu Instagram, seu canal, que a gente vai voltar com ele, né? Vamos Tem voltar com uma ele, parada, mas gente. amanhã, hein? Ou hoje mesmo já começa ali, porque tem bastante vídeo legal lá, bastante vídeo. Eu acho que a parte educacional ali é de incentivo ali. O propósito é aquele? Isso. É. Trazer para aqueles que estão desacreditando de si mesmo, é nessa linha? Como que tá o seu canal hoje? É nessa linha. Eu trabalho muito com a questão do desenvolvimento do autoconhecimento. Quando você se conhece, fica mais claro para você saber o que que vai te fazer feliz. Porque a gente não precisa viver infeliz numa situação que não nos atende mais. Sim. Por exemplo, o SAMU, ele me fez feliz, muito feliz, por muito tempo. Mas chegou um momento que não fazia mais sentido. E aí a gente ter coragem de encerrar ciclos que não fazem mais sentido, para começar novos que façam, é super importante. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente se conhece plenamente, né. Então a minha ideia é realmente trazer esse autoconhecimento atrelado a um desenvolvimento de carreira sustentável ali para os meus seguidores, né. O ano passado, eu vou até compartilhar com vocês aí uma situação, né, que Eita, é fofoca? ah, é sobre mim, então acho que não considera fofoca, Ah, né. Então vamos lá. Ano passado foi um ano muito intenso, né, em certo. novembro agora de 2025 eu fui diagnosticada com câncer, Meu Jesus. E e aí você já estava trabalhando naquela área, no já, setor de paliativo. já estava no paliativos. Imagina o baque. E aí foi um baque mesmo, é aquela sensação que as pessoas sempre falam, né, que nossa, parece que o mundo parou de girar. Foi bem essa sensação mesmo. E naquele momento, até por tudo que compõe, porque um diagnóstico ele traz muitas coisas, muitas mudanças, né. Então você vive mais em função de fazer ali todos os tratamentos propostos, tal. Então a minha agenda foi voltada mais para foquei em mim. Eu acho que a gente tem que ter os momentos da vida que a gente tem que ter clareza de onde a gente vai focar. E esse foi o momento de focar em mim. Então eu parei realmente postagens, parei todos os projetos que eu vinha trabalhando, justamente para focar na minha saúde. Graças a Deus tá dando tudo certo. Falta uma semana de tratamento, Graças a Deus, já deu certo. né. Então, cara, eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Porque todo esse processo me trouxe um aprendizado ímpar. Conheci pessoas, vivi situações que eu não tenho como agradecer, né. Descobri amigos que são, assim, amigas que são para a vida inteira, que é aquela hora que você mais Você precisa que você descobre. descobre quem realmente está do seu lado, né. E principalmente eu ampliei muito a minha visão sobre assistência, sobre vida profissional, pelo olhar do paciente, né.
Então, para mim foi extremamente enriquecedor, foi muito desafiador, com certeza, mas muito enriquecedor esse período. E agora é hora de retomar o foco aí na carreira, nos canais, no Instagram e ajudar outros profissionais que também estão passando por alguma dificuldade para que eles possam se conhecer e buscar ali um crescimento sustentável em suas carreiras, de forma que eles se sintam felizes, né, de trabalhar de manhã, porque acordar de manhã e não querer ir trabalhar não é normal. Sim. A gente precisa tratar essas questões. E isso exige coragem. Exigiu muita coragem de mim e o que eu puder fazer para ajudar essas pessoas nessa jornada, é isso que eu quero fazer. O tratamento do câncer, ele depende muito do paciente, né? Porque tem pacientes que deixam mesmo, falar: "Não vou conseguir", eu acho que aquilo ali vai ajudando a piorar a situação dele, né. Com E aí certeza. você ó Deus colocando as coisas no lugar certo, no caminho certo. A Adriana foi parar lá no setor dos cuidados paliativos e descobre isso depois. Pois é. Nem Talvez todo fosse paciente oncológico, ele é paliativo. Quando a gente fala em tratamento paliativo, a gente fala em controle de sintomas, em trazer sim, dignidade para esse paciente, mas que é uma situação que não vai ter cura. E paliativo são muitos tratamentos que a gente não imagina no dia a dia. Por exemplo, o tratamento da hipertensão é um tratamento paliativo. Né, não é em busca da cura, você vai tomar o seu remédio hoje, mês vai que tá. vem no outro, né, e outras doenças também. Então, quando a gente fala em câncer, nem todo câncer ele é paliativo. O Sim. meu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer um tratamento curativo. Então, fiz uma cirurgia bem extensa de retirada, fiz radioterapia, vou tomar medicações aí por 5 anos, mas eu tenho uma perspectiva de cura muito grande justamente porque eu tive um diagnóstico muito precoce. Hum, E se eu te contar, você não acredita. O meu diagnóstico foi feito no exame periódico da firma. caramba, tinha acabado de entrar. Não, no exame Ah, não, periódico. periódico. Tá, Um tá. ano depois, fiz o exame periódico e play, viemos com essa surpresa aí, né. E aí você vê um exame que muitos profissionais eles nem ligam, E as ninguém quer empre mas fazer. esse diagnóstico aí, foi feito no exame periódico, mas, tem empresas que não fazem esse periódico tão profundo assim, né. Pelo menos A partir dos vai lá, 40 vê o anos médico, "Você tem algum problema de saúde, tem alguma coisa, teve cirurgia", vê afere uma PA, faz alguma coisinha ali, tá tudo certo, pode sim, o é de vocês é verdade. um pouco mais fundo. Nem todo exame periódico é assim tão cuidadoso, assertivo, cauteloso, né. Isso é verdade, Rafa. Mas é importante que o profissional tenha esse cuidado com a própria saúde. Sim, Quantos profissionais a gente conhece que passam anos e anos sem fazer nenhum exame? nenhum. Nenhum. Eu converso com colegas, eu lembro que teve no dia da minha cirurgia tinha uma senhora do meu lado e ela começou a conversar comigo. Eu tenho medo dessas conversas, porque às vezes saem uns assuntos que mas nessa conversa, o que que ela me falou? Que já fazia uns 8 anos que ela não fazia exame nenhum. E aí Hum, quando ela foi fazer, já descobriu um câncer num estágio super avançado. E aí o tratamento dela vai ser bem mais difícil, né. Então às vezes a gente cuida tanto dos outros, e a gente não cuida da gente. exatamente, Poxa vida, né. Tá na hora da gente olhar mais pra gente, da gente cuidar mais da gente mesmo. Então é super importante que o profissional de saúde tenha esse olhar para si também, né, de ver, de ir atrás, de fazer os exames periódicos uma vez por ano, né, homens e mulheres, e homem é mais difícil ainda nesse homem é quesito, mais né. difícil ainda, pra fazer algum exame ave Maria, eu acho que assim, no geralzão, se a pessoa tá bem, ela trabalha em 2 empregos, igual a gente estava conversando, faculdade, dificilmente ela vai no médico. Só vai se doer alguma coisa. Somos péssimos pacientes. Péssimos. E aí, quando a gente vai falar com o paciente, a senhora tem que passar no médico, tem que se cuidar, fazer exames. Aí você olha, e eu que nem tô fazendo isso aí, tô falando pra fazer e eu mesmo não faço. Exatamente. Pois é. Mas deu tudo certo, Graças a graças a Deus. Deus. Estamos então nos finais aí desse tratamento. Vou fazer um bate rápido com você aqui. Ok. Palavras, tá? Frases, de repente, se você quiser. Uma palavra para a enfermagem, Gratidão. para gestão, Pra gestão, é difícil, hein. Pessoas. um sentimento quando você entra no hospital, Realização.
Um sentimento quando você entra numa sala de aula. Plenitude. O que não pode faltar em um bom líder. Conexão com pessoas. O maior desafio na enfermagem hoje. Essa é uma pergunta difícil. A gente tem tantos desafios. Maior desafio, Rafa? Será que é a comunicação? Porque a gente sempre, pelo menos que eu vejo aí, fala muito sobre a comunicação entre setores, entre profissionais com paciente, paciente com profissionais, com familiares. Essa comunicação no geral. Eu não diria que eu acho a comunicação extremamente importante e pertinente, mas eu diria que é continuar sendo humano em situações tão difíceis como as que a gente enfrenta hoje em dia. A gente tem tanta escassez de tanta coisa, e aí eu vejo que os profissionais acabam se, como que eu posso dizer? Embrutecendo, sabe? Se tornando Uhum. duros, e perdem aquele brilho, aquele do começo, de olhar e falar: "Cara, eu amo a enfermagem, adoro o meu trabalho, eu não largaria isso aqui por nada". E aí, com o tempo, com as situações que eles vão vencendo, eles vão perdendo esse brilho, e quem mais perde com isso é o próprio profissional, Sim. mas também o paciente. É um erro que te ensinou muito Permanecer num lugar que não te serve mais. durante anos. É. Quanto mais tempo você tenta se reduzir para caber num lugar que não te serve, mais você se machuca. Um acerto que te marcou. Falamos de um erro, agora do acerto. Um acerto que me marcou, eu acho que foram vários, mas eu acho que o maior acerto que eu cometo na minha vida é sempre recalcular a rota quando as coisas não dão certo, em vez de desistir. Eu também sou assim. Vamos recalcular, igual eu contei pra você. Ah, acho que eu tenho sempre tive, porque assim, eu sempre falo pro pessoal, esse negócio meu sonho é entrar pro SAMU. Não é sonho, é realidade. Eu acho que sonho, talvez, era na sua época, que era mais difícil, era concursado, era aquela loucura toda e tal. Você tinha que passar por um concurso, do concurso rezar pra ir pra lá e tal. Hoje é currículo, CLT. Você tem que se formar, você tem que ir atrás de conhecimento, você tem que estudar bastante também, procurar, mas hoje tá mais fácil. Hoje o conteúdo você pega na internet. Ai, muito mais fácil estudar, Rafa. Antigamente era livro, você tinha que, como você falou, comprar livros e tal. Hoje não, você abre o Instagram aqui, achei. Oi, eu quero saber hoje sobre pneumotórax aqui, que é o que eu tinha falado. Tá lá, um monte de professor te ensinando várias coisas, então não é mais sonho. Vejo como uma realidade isso aí. Acho que vai É um sonho atrás. muito mais Mais acessível, acessível. É né, sonho, sim, mais mas fácil de mais conquistar. acessível. Dá pra você ir pra cima disso, né? Então, não é desculpa, não dá pra colocar desculpa nas coisas. É verdade. Então, igual eu falei, hoje eu tô com vontade disso aqui. O pessoal fala pra mim que vê eu tocando cavaquinho assim. Nossa, meu sonho é tocar um cavaquinho. Eu falo, sonho? Um cavaquinho custa R$ 200, pô. Ou você vê no YouTube ali, você consegue pegar as notinhas ali. Então não é sonho, sonho é eu ter uma lancha que custa R$ 14.000 pra você abastecer e rodar um dia só. É. Isso é sonho. Que você tem que lutar muito por aquilo ali. Então tem coisas mais fáceis para aquilo. Um conselho que você deixa pra galera que tá começando na enfermagem. Cuidem de vocês para que vocês não percam o brilho, não deixe ninguém roubar o teu brilho. Então, entendam o que realmente te traz realização e persiga isso. Vá atrás e não se deixe desmotivar por pessoas que às vezes já deixaram seu brilho esvair ao longo dos anos. Um conselho para essa galera que tá na enfermagem e quer ir pra gestão, que não foi fácil. Talvez você tenha um caminho aí mais fácil para eles. Não pense que na gestão você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar Ué, não é não? muito mais. Não. Vai ficar sentado lá na mesa? Ô, meu amigo. Ai, se tivessem me contado. Oh, meu Deus, eu já achando que eu tava querendo ir pra gestão, que eu achei que ia descansar lá. Você sabe que outro dia eu ouvi isso de um enfermeiro e eu fiquei chocada e acho que até um pouco ofendida.
Porque ele me falou justamente isso: "Ah, eu já estou há muitos anos na enfermagem, né, Eu quero e descansar. agora eu quero algo mais tranquilo, e aí eu vou para gestão". Gente, são esforços diferentes. Quando você vai para gestão, você tem todo um trabalho de conhecimento, de que você vai ter que desenvolver, você tem muito mais responsabilidades, é um trabalho muito mais complexo, é bem mais difícil. Fora que, em muitas situações, a gestão te traz uma coisa que você precisa calcular direitinho se vai compensar para ti, que é o seguinte: você deixa de encerrar o seu plantão. Ah, eu tô lá no SAMU, bonitinha, no meu plantão de 12 horas. Terminou a última ocorrência, deu meu horário, passei o plantão Tchau, para o meu obrigado. colega, fui para minha casa. Se eu quiser desligar o meu celular, eu desligo e vou viver minha vida pelas 36 horas até o próximo, não é isso? Sim. E a gestão? Não é assim? Bom, pelo menos na minha época não era. Não é assim mesmo, não, que eu sei como é que funciona. Eu era acionada 24 horas por dia, porque o seu serviço está funcionando Sim. 24 horas por dia. Então, você responde pela equipe do dia, da noite, da madrugada, todo mundo. Então, você vai viajar, você tem que ficar preocupado. Nossa, mas será que lá vai pegar celular? Porque eu não posso ficar incomunicável. Então, eu vou ser acionada, eu vou ter que resolver problemas em muitos horários diferentes. Então, isso é muito comum em muitas instituições. Não estou dizendo que seja o ideal, que seja saudável, mas é o que vai acontecer na Vai realidade acontecer. em muitas instituições. Então, é algo que você tem que calcular quando você está indo para a gestão também. A minha esposa trabalhou muito tempo no TI, né, junto com o Jonathan que tá ali, que não tinha final de semana pra eles. Todo mundo, a empresa parava na sexta, todo mundo ia pra casa, do nada recebia uma ligação: "Ó, o sistema que parou, sexta, 10 horas da noite". Aí o cara precisa trabalhar, lá vai ela pra lá, Pois é. passar sexta, sábado e domingo e rezar pra dar certo, não adianta. Pra dar certo na segunda-feira de manhãzinha às 8. E eu presenciei muito, então esse cara grandes poderes, grandes responsabilidades, né. Então você Muitas tem responsabilidades, tem muitas verdade. pessoas aí abaixo, dependendo do seu trabalho, então gestão, caros colegas, não é assim não. Ah, sexta-feira trabalha só de segunda a sexta e emenda feriado? Então, Nunca. né, por exemplo, eu acho que tem casos e casos. E aí, algumas coisas, por exemplo, o cargo que eu tô hoje, ele é muito bom, eu gosto muito de trabalhar lá e eu tenho uma tranquilidade muito grande para trabalhar. Então, eu não desligo meu celular por responsabilidade, porque eu sei que se tiver algum problema eu oriento a minha equipe a sim me telefonar, me ligar, que a gente vai trabalhar da melhor forma para resolver, mas eu não tenho essa obrigatoriedade. E vou te falar, vai fazer 2 anos agora que eu tô lá, Uhum. né. Nesses 2 anos eu fui acionada 3 vezes. Nossa, que sucesso, hein. Tem noção? Então, quanto mais você tem uma instituição onde os fluxos são melhor organizados, né, Sim, tem protocolo para tudo, as coisas vão funciona, ficando né. funciona, e as pessoas sabem o que fazer para contingência, né. Mas em algumas outras instituições, isso é bem mais difícil, então é algo que realmente o profissional precisa se programar e entender que, às vezes, é um período. Por exemplo, no Samuel tinha esse negócio mesmo de ser acionado o tempo inteiro, tal, só que eu aprendi demais, e eu aprendi coisas que são muito importantes para minha atuação hoje em dia, né. Tem muita coisa que eu faço hoje no meu trabalho que eu aprendi lá, naquela Sim. dificuldade. Então, às vezes, você vai pegar um emprego que paga menos, que não é exatamente o que você queria, mas que vai te trazer um Paz. conhecimento, um know-how que vai te levar para outros lugares que vão pagar melhor também. Então, acho que o profissional tem que calcular tudo isso quando ele pensa em ir para a gestão, mas não pensar que Eu vai converso trabalhar com o pessoal, às menos. vezes, tem uma galera que trabalha longe, né, e tal, eu falo assim: eu prefiro ganhar pouco e trabalhar perto de casa". É. Aqui no ABC é muito comum isso, É. né. O pessoal fala muito sobre São Paulo isso. paga bem, que não sei o quê, não, vamos pra lá, tem um É, hospital que paga. Aí eu prefiro trabalhar perto de casa. sim. Estou bem financeiramente? Não, não é sobre isso, é sobre você sair da sua casa, com 15 minutos você está no seu trabalho. Isso aumenta a qualidade de vida, isso é inegável. Então, também tem que entrar na conta. Você vê quantas contas a gente tem que fazer para ver se vai para o emprego ou não? Então, nossa, um monte. E aí, às vezes, as pessoas pensam assim: "Ah, o emprego que aparecer eu vou pegar". Então, eu não concordo com isso, acho que a gente tem que realmente fazer algumas Fazer as contas. Tem contas. momentos e momentos, tem momentos da vida que a gente precisa de um aporte financeiro ali, que a gente vai tolerar algumas situações, mas a gente não se prender por mais tempo que o necessário. Então é ver realmente, fazer as contas: "Olha, vou estar nessa situação por esse X período, até resolver tal situação. E, não tá confortável para mim aqui, não tá legal". Tudo bem, isso acontece, é normal.
Mas o que que você está fazendo para sair dessa situação que não está confortável? Você vai ter que se sacrificar de alguma forma para poder sair dessa situação. Então é a hora onde a gente tá num emprego às vezes que não tá legal, mas aí no tempo extra ali, que não é nem tempo livre, né? É tempo extra, quando você tá fora da empresa, você vai ter que fazer um curso, uma formação, alguma coisa para que você consiga uma outra alternativa que te atenda nas suas Sim. necessidades. Voltando aqui no bate pronto, bate rápido aqui, Que nem tá tão rápido que assim, não né? o que mais te motiva hoje? O que mais me motiva fazer a diferença na vida das pessoas. E eu vou te dizer que esse ainda é a mesma motivação que eu tinha quando eu comecei lá no SAMU no comecinho. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas E fez. e continuo querendo continuar fazendo a diferença na vida Aquela das entrevista que eu pessoas. fiz com você, tá aí, ó eu aqui, ó, de testemunha que dá certo. Gente, ó, você vê como quando eu falo, né, que às vezes a gente aprende conversando com a nossa equipe, né, mas às vezes você aprende até fazendo uma entrevista, Sim. porque eu lembro que na tua entrevista você trouxe uma história de vida, assim, super. Os meus pais, né, que eu perdi meus pais cedo, com 10, 12 anos, fiquei um bom Exatamente. tempo aí perdido no mundo, até minha tia me achar. Exatamente. E não se deixou contentar com o que estava acontecendo, pensou em fazer do limão uma limonada. Exatamente. Vida É sofrida, difícil, é difícil, mas a gente reclamar que é difícil não resolve o problema. eu acho que todo mundo fala assim, nossa, na minha época não era assim, na minha época... E realmente o mundo tá mudando. A gente apanhava muito naquela época ali, tanto dos pais como na vida. É, Eu acho que hoje tudo tá mais fácil. Hoje se a pessoa perder o celular, ela morre. é, Tá tudo dentro do celular. Tudo. Antigamente a gente não tinha essas coisas. Então, é sofrido? É. Então, eu sempre falo pro pessoal, gente, vai doer, vai, mas a vida tem que seguir, acordar no outro dia. Esse dia eu tava conversando com o pessoal. A gente acorda todo dia pra arrumar problema, não é? Todo dia. E aí você arruma um problema, não, vários, e você tenta resolver até no final do dia. Se você não conseguir resolver, meu amigo, deixa pra amanhã. Amanhã você consegue resolver. A não ser que se você não quiser problema, você vira um monge e fica assim, ó. Você tá no dia inteirinho que Deus deu, você é. não vai ter problema nenhum. Mas se você quiser fama, sucesso, bom trabalho, ganhar bem, ter a sua carreira profissional, você vai arrumar problemas, você vai arrumar um monte de dificuldade. A primeira pedra que você... Voltando atrás, quando eu estudei lá, na enfermagem, todo o curso de técnico de enfermagem começa com 35 pessoas, no final só acaba com 10. Porque nos primeiros obstáculos ali, cada um tem a sua dificuldade, mas nos primeiros obstáculos aí a pessoa já desiste. É verdade. Aí, igual você falou do seu salário, você ganhava e pagava o curso. Eu ganhava aqui, R$ 800 trabalhando como motorista de caminhão, pagava 550 no curso, e mais sobrava nada pra mim, não. E eu tive que ir até o fim, até o fim. E aí, quando o pessoal fala, eu até falei num podcast passado isso daí, o pessoal só conhece vou pra enfermagem que ganha bem, vou pra Uhum. enfermagem. Olha que trabalho bonito, porque você só conhece o hospital até o pronto atendimento. Se você for num convênio, então, ainda melhor ainda, bonito e maravilhoso. Senhor, vou pegar uma veinha sua aqui, aquela coisa maravilhosa, mas atrás das cortinas você não conhece. Que é 5, Exatamente. 10 pacientes, uma pessoa só cuidando e correndo. Aí quando começa a fazer os primeiros estágios ali é onde desiste. Exato. Porque na minha sala foi assim, as pessoas falaram pra mim, eu não quero isso aqui pra minha vida não. Eu vou dar banho num paciente, vou secar o paciente com o próprio lençol que ele dormiu. Porque tem instituições que é assim, Tem. casa de repouso, outras coisas a mais. Então as pessoas desistem daquilo ali. Voltando aqui, senão eu vou chorar aqui também. Eu tô podendo chorar mais não, eu já chorei demais na minha vida. Meu. Um momento marcante na sua carreira. Tá. Eu Que são ainda vários, né? tem muitos, viu? Porque olha, a vida deu muitas voltas e a gente teve muitos, como a gente conversou hoje, muitos altos e baixos nessa carreira, né? Mas eu vou te falar que aquele tempo que a gente estava no SAMU, aquele ali, olha, foi um tempo muito bom pra mim. Eu me sentia realizada de todas as formas possíveis ali. Será que é porque você começou no SAMU como técnica e aí depois você viu tudo aquilo e entrou como gestor e falou, agora acho que eu consigo mudar e
Eu acho que vai bem por esse caminho mesmo. Porque já tinha coisas que, pra mim, quando eu era técnica, não faziam sentido. E como tem pra muito técnico hoje, olha e fala: nossa, mas se eu fosse chefe, não seria assim. Quando você se torna chefe, você descobre: ah, é por É isso que por é isso. assim. Porque já Né? tentaram. Exatamente, não tem como fazer de outro jeito, porque tem outras coisas nesse cenário que eu não tinha observado, né? Mas muita coisa dava para mudar, e muita coisa eu consegui mudar, né? E fazer de uma forma que, na minha opinião, fazia mais sentido ali para o serviço. Então, ali foi uma realização muito grande. Eu acho que voltar agora para a saúde, nessa nova colocação para mim, também me trouxe uma realização muito grande, porque foi eu olhar e perceber que não tinha sido perdido aqueles 15 anos voltados só para a urgência e APH. Não, porque muita da coisa, muito do que eu Muitos. aprendi ali foi o que me trouxe para esse novo momento da minha vida. E as coisas que eu estou aprendendo agora, que eu estou vivendo agora, estão me preparando para a próxima etapa, que eu não sei o que vem pela frente, né? Então, acho que esses 2 momentos aí, acho que são os 2 mais Se marcantes. não fosse enfermagem, seria o quê? Tem algum sonho lá que ficou lá? Eu acho que ia ser enfermagem de todo jeito, viu. Sério? Eu Tem alguém na acho que família? ia, não tem. Você sabe, Rafa, os meus pais são pessoas muito simples, Uhum. né. O meu pai, ele trabalhou como operador de empilhadeira a vida inteira, meu pai só estudou até a 3ª série. A minha mãe, ela era costureira, ela nunca estudou. Ah, Tanto que a minha mãe, ela não escreve com facilidade. Hoje ela escreve com a tecnologia com áudio, né, mas ela não escreve, então não tinha isso, né, então, para mim, se não fosse a enfermagem, eu acho que quando eu vim ali da infância e tudo mais, eu acho que eu tinha a ideia de uma ideia muito limitada do mundo. Então a minha ideia era: eu vou fazer o ensino médio, porque era exigência do meu pai que eu não estudei, você vai estudar, você vai terminar os seus estudos. Só que o terminar os estudos para o meu pai era o ensino médio. Então, quando eu cheguei no ensino médio, que eu percebi que, poxa, dá para ir além, né. Então, tive muitas oportunidades, de alavancar aí a minha carreira, né, mas se não fosse a enfermagem, não consigo te dizer uma outra carreira que eu teria. então tava escrito então. É. Enfermagem, é isso aí. Uma palavra para o futuro da saúde. Nosso futuro na saúde aí. Que será de nós? O que será de nós? Ó, a IA vem com tudo aí, não dá para fugir dela, vamos aprender a trabalhar com ela. Ouviu aí, né, galera? A IA tá aí, inteligência artificial, mais um monte de sistema. Eu lembro até hoje, quando eu já tava no estágio, o pessoal já tava mudando, já tinha que escrever no computador. Os Já é técnicos de assim, Rafa. enfermagem já tinha que escrever. Aquilo ali já foi uma luta pra eles. Meu Deus, agora. Aí veio a história do Prontuário Ctrl-C, Ctrl-V, né? eletrônico. Faz Ctrl-C, Ctrl-V aí. Já era uma luta, né? E o sistema vai colocando cada vez mais. Hoje no SAMU tem tablet. Já Temos. tava com tablet na sala? Não, né? Foi na minha época que a gente colocou. Aí as mudanças aí. Foi uma Meu, das aquilo ali foi. mudanças. E uma galera reclamou. Tira o tablet hoje. Não consegue voltar pra folha mais. Não tira, não tira mais. Quando fica aceitável, já a pessoa já. Quando o Frota fala, ó, tão sem sistema, hein, galera? Fala, meu Deus do Nossa. céu, lá vem a folha, tem que escrever tudo aquilo Ah, vou ali. ter que escrever à mão. Porque já tá lá no sistema, você só vai clicando ali, então vai ficando muito mais fácil. Exatamente. Agora essa daqui, pra finalizar esse bate rápido aqui, que não tá tão rápido, né? Graças É a Deus, o papo tá muito bom. Adriana Monteiro em uma palavra, ou em uma frase, ou em uma história. resiliência. Não importa quantas vezes a vida me derrube, eu vou me levantar mais forte. Se Deus quiser. Deus tem um propósito na sua vida, né? Eu trouxe esse podcast aqui como um primeiro podcast que pra mim, eu nem sabia da história do câncer, do diagnóstico, essas coisas. Fiquei sabendo quando eu conversei com você, então pra mim eu falei assim, a nossa luta desse podcast aqui foi quem você vai trazer primeiro? Eu já tinha você na minha mente. E todo mundo, vai começar seu podcast, vai começar seu podcast. Eu falei, calma, gente, calma, não é assim que funciona. E quem você vai trazer? Quem você vai trazer? E eu via você já em 2018 como uma inspiração pra mim. Que todo mundo falava, ela era técnica de enfermagem. E eu olhava você passando assim, eu falei, caramba, meu, que da hora, velho. Olha, ela é uma mulher
Não que isso seja, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Como coordenadora geral do SAMU, cara. Que a gente acha que todo mundo que é difícil entrar pro SAMU, isso é o fim do mundo pra entrar. Todo mundo tem esse sonho do SAMU e ela tá lá como coordenadora. E hoje ela faz parte de uma instituição que ela tá num setor que eu vejo que você vai ser presidente de lá. Porque você busca isso. É igual os É, estudos não param. A Adriana Monteiro, ela vem de lá atrás, estudando, 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 não para. Assim como eu vi você, depois que saiu do SAMU, te encontrei no corredor da Vila São Pedro, na UPA da Vila São Pedro, passando com os chefes lá, né? E eu lá, minha chefe, meu, olha lá. E eu muito feliz, eu fiquei muito feliz com as suas. Sempre, né? Sempre subindo de cargo, subindo mudanças. Isso dependeu só de você. E se hoje você está nesse local de trabalho, nesse cargo, é porque você correu atrás. Então, o mérito é todo seu. e de Deus, que Deus me apoiou Sim. muito nessa jornada aí. Se não fosse ele, nada disso tudo teria acontecido. Mas, se eu puder deixar um Ah, recado para quem tá nesse tá aqui nessa câmera, já ia nesse falar começo de nisso. carreira, Fique à vontade. eu acredito sinceramente que, da mesma forma como eu um dia fui lá, a aluna do auxiliar de enfermagem que perguntou para a professora: "E como é que faz para trabalhar no SAMU?" E ela virou para mim e falou assim: "SAMU é coisa de bombeiro, não tem enfermagem no SAMU", 20 anos atrás, né. E hoje eu vivi toda essa história dentro do SAMU. A mesma pessoa que ouviu que ninguém passa em concurso, que concurso é uma coisa utópica, que não existe nem concurso que seja fácil aí de passar e tal. Eu ouvi tudo isso também. Eu ouvi que o limite para mim era terminar o meu ensino médio e conseguir um emprego numa loja, mas eu resolvi ir além. E todo mundo pode ir além, como eu fui, como você foi. Sim. E depende muito da pessoa mesmo, dessa vontade, do que você sonha e de você estar disposto a pagar o preço por esse sonho. Então se disponha, erga a sua cabeça e vá para cima. Conquiste o seu sonho, mas não desista dele. É isso aí. Pra cima, gente. Desistir não é uma opção. Não. Não é uma opção. E quando a gente fala sobre mulheres na gestão e tudo, eu acho muito top. Tem uns negócios que minha mulher segue assim, ó, que ela sempre foi do cargo já de supervisão, de gestão, e já acompanha algumas vezes ela, quando vai em algum lugar assim, tem uma galera assim que olha assim, você que é, tipo, não, parece que não acredita? Por que não? Por que mulheres não podem estar na gestão? Por que mulheres não podem ser parte presidencial de uma empresa? De um monte de... Sim, Oh, pera aí, pô, não é assim que funciona. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres no sim. poderes assim, dominando tudo. Bem, a mulher vai dominar o mundo. Vamos É isso encerrar aí. aqui nossa entrevista maravilhosa. Ai, adorei, Dando Rafa. um prazer receber você aqui. Antes de eu finalizar aqui, eu quero te dar esse presente Oh, do Eda Health. Sabe quem fez? Eu. sério, Com minhas próprias Rafa? mãos. Oh, Não a caneca, mas em volta dela, subir arte. a arte toda, tudo isso aí foi eu que Ai, fiz. adorei. Adorei meu presente. Leva ela pro seu trabalho, deixa ela lá. Vou levar. Você lembrar desse dia maravilhoso, que pra mim foi um dia muito especial, né? Pra mim Dá como. também. De muitas emoções, né. Meu rímel tá segurando aqui, gente, tá, né. O meu também, ó. Quase caiu, ó. A lágrima pingou aqui, mas eu consegui segurar porque eu Ai, olhei pro lado assim, ó. Porque se eu ficar só olhando pra ela, eu ia chorar também. Eu sou muito triste, eu choro assistindo o filme da sessão da tarde. somos 2, eu sou uma manteiga derretida. Quando não dá certo num filme lá, eu começo a chorar. Então, muito obrigado por participar do meu primeiro episódio. Que volte. Já está convidado novamente para a gente trazer os assuntos que você quiser. Aqui as portas do Edase também, que é o grupo Edase e do Eda Health, está aberta para você. Que você venha, Rafa, ó, eu acho que eu tenho um tema pra gente trazer, então traga, porque a gente vai bater esse papo. Isso vai ajudar muitas pessoas que estão lá do outro lado pensando. Porque assim, ó, tem uma galera que pensa, eu acho que eu não sirvo pra isso, não. Eu nasci assim, vou viver assim. Síndrome da Gabriela. Não É? precisa ser Síndrome? assim. Fica talvez naquele trabalho que ela tá, e, meu, quem dia? A minha família falou assim pra mim: você na enfermagem?
Quando eu contei minha história lá, eu era motorista de caminhão, não sabia ler nem escrever direito, porque o motorista não são todos, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas eu, tô falando de mim e de alguns colegas meus que trabalham comigo, a gente só queria descarregar o caminhão e assina meu canhoto aqui da nota que eu quero ir embora. Chegava em casa, não queria saber de nada. Eu assisti um programa lá que sumiu alguém, o Bate, sei lá, esses programas que tem de dia das Oh, pessoas que Deus. sumiu, onde tá. E a sua vida ficava naquilo. Quem diria? Eu aqui sentado nessa cadeira? Pois é, A Rafa. gente tá vivendo e aprendendo todo dia. Então talvez as pessoas tenham não vou dizer nem dom, mas uma outra coisa assim, não descobriu aquilo. Então, através do canal Instagram Adriana Monteiro, Enf. tem YouTube também? Adriana Monteiro, Então passa sim. aqui direitinho. Enf. Adriana Monteiro, tô no TikTok também e no YouTube. Então, os próximos dias aí a gente tá retomando com força total. Assiste lá, tem bastante vídeo legal lá. Tem até um vídeo lá que eu vi assisti um vídeo, eu assisto, tá? Né? Aí eu assisti um vídeo que ela falou, seja a mudança que você quer. Eu acho que ela tá falando de mim, esse Eu vídeo aí. tava falando de você mesmo, não dei o nome, mas era de você Na hora mesmo. que eu assisti o vídeo, eu falei assim, pera aí, essa história aí eu acho que eu já ouvi em algum lugar. Foi na semana que a gente se falou, quando você tinha ido pras motos, no SAMU. Ah, tá. Do E curso de aí, Gemal. isso, aí a gente tava falando sobre isso. E aí eu lembrei, né, poxa, que bacana, ele realmente escolheu ele ser a diferença que ele queria ver, né. E eu fiquei tão inspirada por aquilo, fiquei tão feliz, né. É tão bom a gente reencontrar um É bom colega que tá demais. voando como você. Então, assim, estou profundamente honrada, Ai, obrigado. feliz e emocionada de estar aqui hoje com você. Muito feliz pelo teu sucesso, à tua disposição, porque você precisar. E olha, voa, voa. Casa está aberta, fique à vontade. Muito obrigado pela participação de hoje novamente. E nos vemos em breve nos próximos episódios. Nos Que vemos, já com tá marcado. Eu vou certeza. marcar, anota aí, Jonathan, na agenda, pra ela voltar. Já passa a data pra ela, que senão vai ficar demorando demais pra vir. A gente já tem alguns marcados aí, mas esse tinha que ser o primeiro com você. Ai, que honra, gente. Obrigado. Muito feliz. Gente, venci, hein? Ó, muito obrigada mesmo, gente. Adorei. Até mais, galera. Estamos juntos. Obrigado. Isso aí. Obrigada.